o objetivo da nossa conversa hoje é falar sobre a escola digital e maneiras diferentes que escolas diferentes têm encontrado de fazer essa implementação. Né? Como eu disse para vocês, a gente provavelmente vai ter um maio e um junho, ou pelo menos parte de junho ainda no ambiente digital, talvez junho inteiro no ambiente digital. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, esse assunto da digitalização da escola passa a ganhar um peso muito grande, porque não é mais não pode mais ser uma solução provisória só para um momento de crise. Vou pedir para o pessoal desligar o microfone, por favor. Por gentileza, tá? Então, gente, na última vez, na semana passada, nós fizemos antes do feriado, nós fizemos também um webinar, em que a gente falou naquela oportunidade. Então, assim, estou fazendo aqui uma recapitulação para quem não estava presente, sobre a perspectiva que a gente tem de encerramento do lockdown, né? A gente não está num lockdown do ponto de vista policial, digamos assim, né? Tem países que está, e se você vai para a rua, você pode ser abordado pela polícia, mas a gente tem uma interrupção da atividade econômica e da atividade social. Então, lá atrás, no começo da crise, a Johns Hopkins University fez um estudo para todos os países, né? Uma universidade aí de medicina, né? A parte médica da Johns Hopkins, e analisando aí não apenas as questões médicas, mas questão de faixas etárias, de quanto que a gente tem de idoso num determinado país, até mesmo da questão da infraestrutura socioeconômica, da situação política de cada nação, quais seriam as previsões, então, em relação ao fechamento da atividade social. Né? Naquela oportunidade, a gente viu que a Johns Hopkins já falava de terceira semana de março para o início do lockdown. O estudo deles é anterior a isso. O pico da curva da pandemia no Brasil, primeira semana de maio, e a gente vê que deve ser entre primeira e segunda semana de maio. E aí, naquela oportunidade, eles fizeram um estudo otimista, uma previsão otimista, uma visão pessimista da finalização do lockdown. Né? Então, uma visão otimista na primeira semana de julho e uma visão pessimista na segunda semana de agosto. Né? E a gente tem visto alguma coisa caminhar nessa direção, né? Talvez num viés um pouco mais otimista, pelo menos por enquanto, até em função de todas as ações de quarentena que o Brasil tem tomado. Então, as escolas têm enfrentado, em função aí de todo essa situação, o seguinte cenário, né? De pedido de descontos, de inadimplência acontecendo, pais pedindo para não fazer o pagamento das mensalidades, algumas buscando antecipação dos períodos de férias para conseguir ganhar um tempo para se reorganizar, uma implantação de soluções tecnológicas em tempo recorde, né, que dá também uma dificuldade muito grande, porque coisas que deveriam ser feitas com mais tempo, com mais formação dos docentes, com mais preparo das famílias, foram feitas, precisaram ser feitas de maneira muito rápida. A gente percebeu uma necessidade de investir em formação docente na competência digital. Então, sim, ainda temos muitos professores analógicos, né, com muita dificuldade de utilização de qualquer instrumento tecnológico voltado para a educação. E o desafio da formação dos alunos, mas em especial das famílias, no quesito competência digital. Né? Então, isso não é uma questão de culpa das famílias, é uma questão do cenário, né, que a gente tem no Brasil. A competência digital no Brasil é baixa, no geral,
então a gente percebe que as famílias têm muita dificuldade, né? Dificuldade de saber o que é um link, de acessar uma sala de aula virtual. Muitos pais nunca fizeram uma reunião virtual na vida, então eles não têm essa experiência, né? Então, a composição de todos esses fatores tem sido um grande desafio para as instituições de educação básica no geral. E aí, o que eu queria trazer para vocês pensarem hoje é assim, considerando tudo isso e esse monte de coisas, essas várias ações que a gente tem tomado ao longo das últimas semanas, né, para trazer o digital, para a gente evitar que as famílias que já estão numa situação econômica difícil tomem para si o argumento de que não está tendo aula para pedir, não pagar mensalidade, para pedir desconto para isso e para aquilo. A gente tem buscado soluções para fazer as aulas acontecerem de forma remota, mas como é que a gente pode, então, pensar em soluções que, quando acabar a pandemia, permaneçam? Né, transformações do ambiente e da prática educacional que fiquem para sempre, né? Que os ganhos que a gente está tendo ou que a gente pode ter cada vez mais com a utilização de coisas que a gente não usava anteriormente, ou usava muito pouco, ou usava só para lição de casa, como é que a gente pode fazer essas coisas ficarem para sempre, para a gente otimizar cada vez mais a nossa capacidade e a capacidade instrucional e melhorar o resultado pedagógico do alunado. Então, para hoje, eu queria apresentar para vocês aquilo que a gente tem chamado de escola digital, né? Que talvez a gente pensar em transformar as nossas escolas hoje, de escolas analógicas, para escolas que tenham o seu lado analógico com o seu lado digital, pode ser e talvez seja a melhor maneira da gente fazer coisas que fiquem para sempre. E como é que a gente digitaliza uma escola? Então, aqui vou contar para vocês de um modelo que tem sido usado para as escolas que já se digitalizaram e que fizeram isso, e isso é importante entender, com tempo de preparo, com planejamento. Muitas vezes se passou um ano letivo inteiro só no planejamento da escola digital, e foi feita a implantação com calma, né? Então a gente tem que também levar em consideração que a gente não está tendo esse tempo, então não vamos, né, criar culpas ou tinha que ter sido desse jeito ou daquele jeito, porque cada um está fazendo o melhor possível. Mas é assim, a escola digital, ela na verdade, eu gosto de comparar com uma cebola, né? Ela tem várias camadas. A primeira camada é a famosa plataforma, né? Eu brinco que assim, a palavra plataforma deve estar sendo mais usada pelos brasileiros hoje do que o nome do presidente da República, né? E olha que o cara né? Ele dá o que falar. Então, assim, mas afinal de contas, né? O que é essa plataforma? Então, eu gosto de comparar as plataformas voltadas para a educação com estantes de prateleiras, né? Então pensa numa estante, uma estante de escaninhos, né? Você tem ali a estante diante de você, você tem as prateleiras, né? Que podem ser mais estreitas ou mais largas, mas é só uma estante de prateleira. Então, o conteúdo que você vai guardar em cada uma das prateleiras é a tua decisão. Então, normalmente, a gente tem aí escolas, por exemplo, que usam, às vezes, um sistema de ensino que já dá a plataforma com as estantes preenchidas, né? E você tem que seguir aquela estante pronta. Tem sistemas de ensino que trazem a plataforma semi-preenchidas, e aí o projeto político-pedagógico da escola
todas as decisões que vão em torno da questão do currículo daquela instituição, vai preencher com outros elementos e vai adaptar os elementos para que ele converse com a sua trajetória, o que a escola pensou como trajetória educacional. Mas a gente também tem prateleiras, né, plataformas que vêm totalmente vazias, e aí a gente preenche a plataforma. Vou pedir para quem acabou de entrar desligar o microfone, por favor. Obrigada. Então, aí a gente preenche a plataforma conforme a gente opta, né? Então, o docente faz todo esse trabalho. Aqui eu vou dar um exemplo de uma plataforma que tem justamente essa cara de prateleiras, que é o Google Classroom, tá? O Google Classroom, quando um professor assim, nunca usou o Google Classroom, ele fica super curioso de saber o que vai ter na sala de aula do Google, e não tem nada, né? Ele é um banco de prateleiras vazias. Então, se vocês olharem aqui, aqui é um Google Classroom meu, né, de um curso que eu tenho, que é voltado para a leitura em língua inglesa, de preparação para o vestibular. E assim, ele me dá as prateleiras vazias e eu vou aqui criando os conteúdos. E aí eu posso colocar textos, eu posso colocar vídeos, eu posso colocar áudios, eu posso colocar imagens, eu posso colocar PDFs, eu posso colocar o que for mais interessante para o objetivo que eu quero alcançar. Então, assim, tudo começa com se a gente voltar à metáfora da cebola, a plataforma, ela é a parte mais central da cebola. Então, ela tem alguém com o microfone aberto? Eu vou pedir só para vocês verificarem se está aberto. Acho que pronto, já foi. Porque a gente escuta até o balançar do microfone, sabe, pessoal? Ok. Então, assim, a parte mais dura da cebola é a parte interna dela, né? Então, assim, ela é a que dá sustentação para toda a cebola. Então, a gente tem que pensar nessa estante de prateleiras como uma coisa que vai dar toda a trilha, né? Para o aluno não ficar perdido no sentido, assim, de não saber qual é a próxima coisa que ele tem que fazer. Né? E se vocês olharem aqui no caso do Google Classroom, ele é muito fácil, porque ele deixa na ordem que você montou e o aluno ele sabe exatamente aquilo que ele tem que estar fazendo. Bom, no passado, quando a gente começou, eu sou professora universitária também, eu trabalho com ensino à distância, e o ensino à distância nasceu a partir das plataformas, né? E devagarinho a gente percebeu, porque no passado a gente usava só texto, né? Então o aluno lia texto e respondia perguntas, lia texto e respondia perguntas. Hoje a gente já sabe que a plataforma ela precisa trazer uma segunda camada, que é o que a gente chama hoje de videoaula, né? A videoaula ela é muito rica. Tem várias maneiras de você trabalhar a videoaula, mas eu sempre digo o seguinte, acho que todos vocês lembram aqui do telecurso segundo grau, né? Com certeza foram as primeiras videoaulas gravadas no Brasil, e o telecurso segundo grau, né, você tinha ali os atores que gravavam as videoaulas e tudo mais. Ok, você pode hoje, então se eu tiver, por exemplo... Quando você era criança, né? Da Xuxa? Olha essa cena. Oi, tem alguém que abriu o microfone sem querer. Em cima do outro. Opa, ok. Então, assim, a gente pode, por exemplo, eu que sou da área de inglês, eu quero dar as partes da casa, eu posso ir no YouTube, colocar lá partes da casa em inglês, vai vir uns 30, 40 vídeos que eu posso usar como videoaulas, né?
Mas, gente, nenhuma videoaula vai ser mais relevante para o aluno do que a videoaula em que ele vai assistir e é o seu próprio professor. Então, assim, recentemente eu tenho mandado, acho que para a maioria de vocês, quem não recebeu e precisar, é só me avisar que eu encaminho, tutoriais bem curtinhos, ensinando não só professor de inglês, mas qualquer professor a gravar videoaulas. Então, assim, o bacana da videoaula é que ela é um material do professor que ele pode usar por várias vezes, né? Então, um professor de história grava ali uma videoaula de 12 minutos sobre a Revolução Francesa, ele, quando vai dar a Revolução Francesa, ele pode usar aquilo de novo, ele pode usar no 7º A, no 7º B, no 7º C. Então, existe uma riqueza, mas, assim, o que eu também observo é que quando o professor pega o jeito de gravar a videoaula, ele quer sempre fazer uma nova, porque ele sempre vê que a do ano passado pode ser melhorada, né? E um dos segredos da videoaula é o seguinte, a gente não pode ter o complexo do William Bonner, tá? Então, o cabelo sai desajeitado, sim, sempre a gente tosse em algum momento, acontece da gente cometer uma imperfeição no português, a gente começa uma frase e não termina. Então, a gente tem que superar isso, porque, como eu disse para vocês, o vídeo do próprio professor da turma, com todas as imperfeições que tenha, ele é muito mais rico do que um vídeo super bem acabado, feito em estúdio no YouTube. E a outra coisa importante para considerar para a videoaula, para eu colocar a videoaula como parte da minha trilha, é que ela tem que trazer muito mais instrução, né? Ou seja, o professor realmente é o momento da aula, da parte expositiva da aula. Não é o momento que o professor está explicando o que é para fazer. Isso a gente pode pôr por escrito na trilha, na plataforma, né? Então, tem que ser um momento ali que o professor, de fato, vai trazer o conteúdo, e a videoaula, ela tem um tempo adequado. Então, eu pus aqui na tela para vocês verem que educação infantil é 5 minutinhos. Então, assim, não é à toa que está todo mundo preocupado com a educação infantil, porque a gente tem que fazer coisas bem curtinhas para eles. Fundamental 1, 8 minutos de videoaula. Fundo 2, 15 minutos de videoaula. Ensino médio, no máximo, 20 minutos de videoaula, né? Então, lembrando que é a aula que fica ali gravada e que o aluno ele pode assistir no momento, a gente pode dar um prazo para ele assistir, mas ele pode assistir às 9 da manhã, às 10 da manhã, às 11 da manhã, conforme for mais fácil para ele. Bom, junto com a videoaula, a gente tem o componente da aula ao vivo, né? Então, enquanto a videoaula ela é assíncrona, a aula ao vivo ela é síncrona, ela é na terça-feira às 9 horas da manhã, né? E aqui é muito interessante porque o que nós notamos, hoje eu participei de um fórum com outros mantenedores de escolas e teve um mantenedor que falou uma coisa muito interessante, que eles não pararam nem uma semana, eles saíram assim, eles ficaram 2 dias sem aulas e já entraram com as aulas digitais. E que, assim, eles acertaram em várias coisas, mas uma das coisas que ele percebeu que ele errou e que ele não sabia mais como voltar para trás, era que ele pôs aula live das 7 da manhã ao meio-dia. Né? Porque com isso, olha, estou falando para os pais que está tendo aula normal, quer dizer, se era 5 horas de aula, eles estão tendo 5 horas de aula, então ninguém pode alegar que não está tendo aula, então por isso não quer pagar mensalidade. Mas o que ocorre é que a aula live, ela cansa mais, né? Uma reunião virtual cansa muito mais do que uma reunião presencial.
Então, a aula, por isso que a gente diz que a aula live, ela tem que ser complementada pela videoaula, né? Porque aí você faz com que a aula live ela tenha um tempo menor, né? E assim, eu sempre dou umas diquinhas, né? Que é assim, a gente adora ver, saiu muito no LinkedIn, várias imagens como essa, em que o professor capturava a tela e os 40 alunos da sala aparecendo, né? Mas o ideal é a gente ter algumas etiquetas de aula live, como todo mundo fechar o microfone no momento da exposição, da gente não deixar pôr a imagem das pessoas só no cantinho. E, assim, principalmente, numa aula, os alunos se acostumarem com o uso do chat, tá? Seja no Hangouts Meet, no Whereby, no Zoom, onde quer que seja. E no fórum que eu participei hoje de manhã, eles, inclusive, vários mantenedores me passaram uma prática que eles passaram a adotar para as aulas lives, que é de colocar um monitor. Então, sabe todo aquele time que a gente tem na escola, que são os estagiários, os assistentes de coordenação e tal? Esse pessoal também fica durante a aula live para poder fazer, para ajudar, por exemplo, quando os alunos ficam tentando entrar, não conseguem, quando o aluno coloca a pergunta e às vezes o professor não viu que entrou uma pergunta no chat. Então, ele fica meio que um moderador durante a aula live, além de computar quem foram os alunos que participaram da aula, tá? Então, vejam, esse bloco da videoaula com a aula live, eles fazem quase que um bloco único. Agora, o grande desafio está nesta outra camada da escola digital, que é aqui onde cada um de nós, como educadores, é onde a gente está batendo a cabeça, que é a interação, né? Porque a gente vem lutado há muitos anos para trabalhar metodologias ativas, para os alunos trabalharem com projetos, para eles terem um trabalho mais reflexivo, voltado para debates, para troca de ideias. Quando a gente caiu na aula live, a tendência é voltar meio que para a aula expositiva. Porque a gente não imagina como é que então vai ser esse espaço de interação com os alunos. Então, essa quarta, vou chamar aqui, ó, a plataforma como a primeira camada, aqui os dois tipos de aula como uma segunda camada e interação como uma terceira camada. E aqui eu vou mostrar para vocês um modelo que trabalha essa camada da interação digital, um modelo que é bastante comum em algumas escolas americanas. Esse modelo se chama, a gente fala que é a estratégia U, porque vocês vão ver que a prática digital, ela forma uma letra U. Então, como é que funciona isso? E aqui eu ouso dizer que talvez seja a parte mais interessante do que a gente pode estar discutindo hoje. O U começa aqui, ó, no estudo autônomo feito pelo aluno na plataforma, na LMS. Então, esse estudo é feito como? Ele é feito quando a gente vai lá, põe um PDF para o aluno fazer uma leitura, ou a gente põe, sim, a videoaula. Vou pegar o exemplo de novo da Revolução Francesa, né? Então, a gente põe lá o professor com a videoaula que ele preparou de 12 minutos sobre a Revolução Francesa. Essa etapa do U é a etapa que o aluno se prepara. É quase como se fosse uma sala de aula invertida. Então, ele vai se preparar, porque quando ele chegar para a aula live, ele não chega para a aula live sem nada, sem nenhum repertório, sem nenhum tipo de conhecimento, né? A gente sabe que o aluno, ele mesmo que ele não se prepare, óbvio, ele traz algum conhecimento,
Mas se ele se preparar, ele traz muito mais conhecimento, e conhecimento muito mais relevante. Aí a gente tem a aula live, que não vai ser uma aula de 50 minutos, porque tem essas desvantagens que a gente comentou, que é da gente não conseguir manter, por exemplo, diariamente 5, 6 horas de aula online, né? Isso vai ter uma perda de eficácia, né? De eficiência nessa aula. Então, a gente vai ter esse professor fazendo uma aula de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, dependendo do ciclo. Se for educação infantil, menos ainda. Se for... bom, eu vou dizer para vocês que a nossa maior dor é a faixa das crianças em processo de letramento, né? Mas, ok, então o professor entra aqui e o professor é o centro da aula live. Bom, aí a gente vem para a base do U, né? E aí é onde a interação acontece. E a palavra interação está quebrada aqui de propósito, para lembrar a gente que interação, seja ela interação presencial ou interação digital, é ter a ação entre pessoas. Então, do ponto de vista digital, o momento da interação ele pode acontecer através do que a gente chama de salas de compartilhamento, né? Breakout rooms, salas de separação, em que, assim, na aula live eu tenho ali o professor e 40, 50 pessoas ali assistindo a aula do professor. Nos breakout rooms, eu pego e junto grupos pares, grupos de 3, grupos de 4, para fazer o quê? Por exemplo, no caso do ensino de línguas, é para fazer a prática oral. No caso da história, é para fazer o debate. No caso da geografia, é para discutir o projeto. No caso da língua portuguesa, é para pensar como eles vão fazer o blog sobre o assunto tal, né? E assim vai, conforme a especificidade de cada disciplina. Então, vocês vão com certeza me perguntar, porque eu sei que as escolas, no geral, estão usando o Hangouts, e o Hangouts não tem a ferramenta do Breakout Rooms. E aí, como é que a gente faz? Né? Como é que eu coloco os alunos em salas separadas para que esses momentos de debate, de fazer coisas juntos, de montar um projeto, como é que eu faço isso? Então, tem algumas maneiras. Uma das maneiras, por exemplo, que a gente tem adotado na Seven é de usar a ferramenta de reunião do WhatsApp, porque ele permite até 4 pessoas, então se você está trabalhando até trios, ele funciona bem, e aí você ainda permite que o professor pule, né, nesses trios para ir verificando como é que o trabalho está sendo feito. Né? A outra maneira é você permitir que o aluno use uma ferramenta adicional, né? E que aí a gente vai ter que fazer o monitoramento do trabalho de outra maneira, que eu vou explicar já já. A outra forma da gente colocar os alunos digitalmente juntos fazendo coisas é por meio de documentos compartilhados. Então, aí não é exatamente uma situação em que os alunos estão falando juntos e conversando verbalmente, né? Sonoramente, mas a gente pode ter um arquivo de Google Docs compartilhado, em que os alunos vão ter que, em 3, em 4, construir um texto conjuntamente. A gente pode ter um blog compartilhado, a gente pode ter um Google Slides compartilhado. Se a escola usa as ferramentas da Microsoft, hoje todo o Office, ele tem também a possibilidade de compartilhamento digital online, em que, inclusive, quem abre o documento consegue ver, como no caso do Google, a gente consegue ver qual foi o aluno que contribuiu com qual trecho ali da composição do trabalho compartilhado. Então, depois que isto acontece, isto pode acontecer no mesmo dia da aula live,
ou pode acontecer no dia depois, pode acontecer 2 dias depois, aí vai da dinâmica de cada colégio. O U da interação digital, ele se fecha na segunda perna do U, onde a gente volta para a aula live. Só que agora, quem é o centro da interação não é mais o professor, mas sim os alunos. Então, aquilo que eles discutiram, aquilo que eles pensaram juntos no momento da interação, aquilo que eles definiram como ações para o projeto, ou aquilo que eles redigiram e montaram e fizeram digitalmente ali num documento compartilhado, esse é o momento em que os alunos vão contar o que aconteceu, o que foi, qual foi o resultado, como é que as coisas estão andando. Então, esse momento, esse retorno do U, ele é que, na verdade, é o grande garantidor de que o que tinha que acontecer na interação aconteceu. E é neste momento, né, muitas escolas têm perguntado como é que eu faço a avaliação agora no ambiente digital, né? Porque eu posso fazer uma prova digital, mas o aluno pode abrir a apostila e copiar tudo da apostila. Então, assim, também acho que um elemento que a gente pode agregar para a avaliação dos alunos é essa volta do U, nessa fase da interação, né? Quer dizer, depois que houve a interação per se, qual foi o resultado e o que é que os alunos trazem neste retorno. Para fechar o U, né, dessa camada da interação digital, a gente tem a volta ao estudo autônomo na plataforma, né? Ou como as pessoas chamam na LMS. Só que agora não é de preparação, porque, né, a gente já trabalhou o conteúdo, mas sim atividades de fixação, preferencialmente atividades autocorrigíveis, para que a gente ganhe, né, tempo, porque aí, se a gente usar um Google Forms ou qualquer outra ferramenta que autocorrige o aluno, a gente tira o relatório, sabe quem fez, sabe quem não fez, sabe qual foi a performance em 4, 5 clicadas no computador, fazendo o professor ganhar o tempo dele para preparar o próximo U, e não para ficar corrigindo atividades que os alunos fizeram. Então vejam que uma proposta como essa, existem outras maneiras de você compor essa camada da interação digital. Essa é uma das maneiras de fazer. Ela é que é o grande desafio das escolas, né? Para a gente não cair na aula tradicional, em que é feita apenas exposição e depois exercícios de verificação, porque a gente tem a limitação do digital. Eu vou falar por último aqui de uma camada que dentro dessa proposta de escola digital, para mim é uma das, assim, com certeza a terceira camada é a mais importante, mas a quarta camada faz toda a diferença. É a camada da integração digital. Normalmente, como é que a instituição escolar se comunica com a comunidade escolar, né? No passado, a gente se comunicava via agenda, via os bilhetes nas agendas físicas, via comunicados que a gente grampeava também na agenda. Hoje, a gente já tem uma interface um pouco mais dinâmica, a gente consegue falar com a comunidade pelo Facebook, pelo Instagram, pelos grupos de WhatsApp, pelo e-mail, né, pela intranet. A integração digital, ela vai um pouco além disso, porque, na verdade, o objetivo dela é dar visibilidade para todas as interfaces do que a gente chama de comunidade escolar. A gente dá visibilidade para o que está acontecendo do ponto de vista pedagógico. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas ferramentas de integração digital. Duas delas são, inclusive,
existe um processo de cadastramento, obviamente, eles vão analisar as instituições e tudo mais, mas estando tudo ok, elas são gratuitas. Uma delas é o ClassDojo, que é uma ferramenta que, inclusive, a Seven tem buscado usar muito para trazer, para colocar os conteúdos em trilha para essa fase tão difícil que é da educação infantil e do Fundi 1. Eu brinco que o ClassDojo, ele lembra o Instagram, né? Então, ele tem como objetivo principal trazer visibilidade para o pai da criança desta faixa etária do que está acontecendo na aula, seja na aula presencial, na aula digital, e ele faz um portfólio digital dos alunos. Então, imaginem que no final do ano ou no meio do ano, o pai, como assim, você se cadastra no ClassDojo como líder escolar, como professor, como pai ou como aluno. Então, o pai, ele vai ter acesso ao portfólio do seu filho desde o primeiro dia de aula e vai indo. Então, conta a história, a trajetória pedagógica desse aluno. Então, dá uma visibilidade muito grande para todas as famílias da evolução de aprendizagem das crianças, né? Ela acaba servindo também, obviamente, para toda a escola interagir, porque aí os professores, eles também sentem que o seu trabalho está sendo mais visualizado pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó. Então, são feitos registros dos momentos especiais da aula, aquelas coisas que a gente vê acontecendo na escola e que a gente fala assim, nossa, mas que pena que os pais não estão aqui dentro da escola hoje vendo isso acontecer. Né? Uma ferramenta de integração digital como o ClassDojo, ele permite essa visibilidade por imagem ou por vídeo. A outra ferramenta de integração digital que eu queria mostrar aqui para vocês é o Classcraft. Peraí, só deixa eu ver que tem alguém com o microfone aberto novamente. Eu estou escutando o Bolsonaro, vocês não? Ah, pronto. Ok. O Classcraft, eu não sei se vocês já ouviram falar nela, é uma ferramenta de integração digital muito interessante. Ela conversa com a faixa etária dos alunos de Fundi 2. Eles também têm, você se cadastra na ferramenta como líder escolar, como pai, ou como professor, ou como aluno. Né? Então, de novo, essas ferramentas, elas não são para substituir a plataforma, aquela primeira que dá o norteamento. O objetivo delas é dar visibilidade digital. E eu sempre falo assim, integração digital é por último e você faz depois que as outras 3 camadas estão bem tranquilas no teu colégio, né? Mas ela precisa acontecer, porque senão a gente fica fazendo um monte de coisa legal e as famílias não vêm. A gente faz um trabalho sensacional voltado para o tema da água e as famílias só veem, às vezes, algumas coisas no mural da escola, se é que a família, se aquele responsável vai e busca aquela criança na escola. Né? Então, o Classcraft, ele tem a vantagem de que ele coloca o portfólio digital do aluno numa trilha como se fosse um RPG. Então, o aluno monta o seu avatar e conforme ele vai preenchendo o seu portfólio digital, ele vai ganhando poderes e vai ganhando pontos e vai ganhando ferramentas, instrumentos, igual a gente vê acontecendo nos jogos de RPG, ou nos jogos de videogame. Para o ensino médio, apesar deles ainda amarem o Classcraft, a gente precisa mudar a ferramenta de integração digital, porque aí o nosso foco muda. A gente quer preparar esses adolescentes para o mundo, para a vida adulta. Então, aí eu sempre recomendo o Edmodo,
né? Só de vocês baterem o olho no Edmodo, vocês já vão perceber que ele tem a cara do Facebook, né? E ele permite uma integração também com o perfil líder escolar, professor, pai e aluno, né? E assim, é muito interessante porque um aluno tem essa coisa de dar like no outro aluno, mas existe uma moderação, existem ferramentas, se aparece lá palavras inadequadas, ele alerta o professor, ele alerta o mantenedor, o líder escolar. Então é uma ferramenta bastante rica e bem protegida, tá? Além de proteger os dados dos alunos, né? E a gente abre cada uma dessas ferramentas como instituição e a gente tem toda a segurança aí para poder fazer essa integração, de forma que um professor também conheça melhor o trabalho do outro, os projetos de grande porte que estão acontecendo na escola. Então, é realmente o objetivo de integrar toda a comunidade escolar. Então, voltando ali ao modelo da cebola, como eu disse para vocês, na parte mais central, a gente vai ter a plataforma. Então, por exemplo, tem colégios que usam o Moodle, tem colégios que usam o Plural, tem colégios que usam então, o Alexandre perguntou, a plataforma de integração para o ensino médio, o Alexandre chama, deixa eu colocar aqui no chat, Edmodo, tá? E assim, o Edmodo e o ClassDojo, eles são gratuitos, a gente só tem que fazer um cadastramento adequado. O Classcraft, ele é pago, mas eu vou dizer para vocês que ele é barato, tá? Frente aí o que a gente paga, às vezes, por outras plataformas, ele é muito, muito, muito em conta. Então, voltando aqui, né? Então, assim, a gente vai ter escolas usando Moodle, escolas usando Plural, escolas usando o Google Classroom, escolas usando N plataformas diferentes, tá? E assim, é como eu disse para vocês, o que importa é o que a gente põe nas prateleiras e não o que exatamente... a Sâmia pediu para colocar da ferramenta do Fundi1, é o ClassDojo, mas eu vou mandar essa apresentação para vocês também, tá? Fiquem tranquilos. Então, o ClassDojo para o Fundi1, estou colocando no chat, e o Classcraft para o Fundi2. Então, como eu falei, aqui no centro a gente vai ter a plataforma, depois a gente vai ter as atividades síncronas e assíncronas, sejam elas as aulas, as videoaulas, os PDFs, as atividades autocorrigíveis, qualquer coisa que entre como uma bolachinha para mim, uma atividade digital. Na terceira camada, a interação, que é onde a gente tem que colocar muita atenção. E, assim, fechando aqui a última camada, a integração digital. Tem alguém que pegou bolacha e que deixou o microfone aberto. Eu vou pedir para fechar de novo. Ok. Então, deixa eu fechar aqui novamente para eu ver melhor. E a integração digital, escolas, docentes, famílias e alunos. Então, assim, neste momento, como eu disse para vocês, né, o projeto de implantação de uma escola digital, que não é uma escola 100% digital, ela é digital em parte do que ela faz, que ela é analógica em outra parte, tem costuma ser essas camadas, uma acima da outra. Neste momento, obviamente, que a gente está tomando medidas super rápidas, a gente vai ter que fazer algumas escolhas do que eu trago, do que eu implemento, né? Então, por exemplo, no caso da integração digital, você pode implementar
Mas, veja, de novo, a gente tem que lembrar que o desafio está na interação. Como eu tenho falado com os assessores que atendem os nossos colégios parceiros, que assim, no caso do inglês, é como é que a gente trabalha a oralidade no ambiente digital, né? Não adianta o professor falar com o aluno 1, depois com o aluno 2, depois com o aluno 3, depois com o aluno 30, o aluno 32. Numa aula presencial de inglês, eu ponho os alunos em pares, em trios, e eles ficam ali, né? Igual quando a gente está treinando fazer cestinha ali na aula de educação física. Existe uma parte que é treino, né? Como é que a gente faz isso se a gente está totalmente no digital? É no momento aqui da interação. Então, trabalhar com os breakout rooms, de momentos que os alunos conversam entre eles e o professor vai lá entrando nesses grupos, seja por reuniões de WhatsApp ou qualquer outro instrumento que o colégio escolha. Esse é o nosso grande desafio, né? São os momentos de debate, projeto e tudo mais. Então, assim, cada um de vocês agora que tem a sua realidade, o seu contexto, tem que montar um planejamento para atender esse momento de crise, pensando que a gente tem todas essas possibilidades. Se não tem a LMS, é a primeira coisa que tem que fazer, porque ter apenas as aulas, como eu disse, depois de 5 horas de aula ali, o tempo inteiro no digital, a produtividade, o ganho pedagógico começa a cair. Então, a gente pensar nessa composição de vários elementos para agregar resultado pode ser muito relevante. E pensar assim, o que eu vou tomar de decisão hoje que vai ficar para sempre. Então, isso vai perpassar pelo objetivo que existe em sua escola, né? Eu acho que aqui o objetivo, a missão, LMS vou até pedir para o Steven me ajudar, é Learning Management System, eu acho, né? Que seria Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem. Então, assim, é um nome super, né e aí virou plataforma, né? Porque plataforma... que assim, a gente tem plataforma, por exemplo, para comércio eletrônico, o Mercado Livre é uma plataforma, o Zap é uma plataforma, né? LMS é uma plataforma que atende necessidades de educação, né? Então, voltando aqui ao que cada um de vocês vai decidir e vai colocar força durante esse período em que a gente está 100% digital com os alunos, tem que passar pelo objetivo da sua escola, né? Qual é a missão, qual é o projeto político-pedagógico, qual é a visão de futuro que vocês têm para as escolas de vocês, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, existem escolas super voltadas para esse lado digital, tem escolas que são mais socioconstrutivistas, tem escolas que têm projetos que o foco principal é a interface com a natureza. Então, vai muito realmente do pensamento, né? Eu brinco que nessa hora tem a visão de futuro e a missão que cada uma das instituições colocou para si. Então, a partir do seu objetivo, escolha os elementos digitais que vão resolver os problemas aí até junho, julho, mas que você possa manter, que possa ser um ganho para sempre para a sua escola. Então, porque a gente tem sido bem difícil para cada um de nós fazer isso, porque a gente não fazia antes, né? Não desta maneira ou com esta intensidade. Então, já que estamos passando por isso, vamos pensar em como trazer isso para ser algo, um ganho permanente para todo o alunado. Se vocês pegarem o celular de vocês
e colocarem e mirarem a câmera nesse bloco preto, que a gente chama de código QR, né, o QR Code. Vou deixar ele aqui um tempinho. Vocês conseguem fazer o download dessa apresentação imediatamente. Eu vou abrir agora um tempinho para perguntas, mas se alguém tiver com muito atrapalhado de tempo, anota ali o número do meu celular, anota o meu e-mail, porque eu fico totalmente à disposição de vocês. A Seven tem feito um trabalho nessa parte digital para a gente passar além do inglês, né? E atender, inclusive, assim, escolas que não são necessariamente nossos parceiros, porque a gente percebe que o momento pede isso, né? A gente está falando da educação brasileira e de ajudar as famílias, até porque entendemos que uma boa atividade docente realizada pelos adolescentes, pelas crianças, nas suas casas, ajuda até na saúde mental das crianças, na saúde psicológica, no bem-estar e etc, etc. Se alguém não conseguir, não deu certo, tentei pegar aqui, é só me mandar um WhatsApp, me mandar um e-mail, eu mando a apresentação para vocês imediatamente.